Bom, então sem muita enrolação, vamos começar falando sobre o Davi Luiz, onde assim, o portal central do Vitória, lá no Twitter, trouxe essa informação que eu vou deixar aqui na tela, falando o seguinte: ontem, durante a transmissão do Flamengo X Grêmio pela Copa do Brasil, o comentarista falou que o zagueiro Davi Luiz bateu suas metas, mas não teve o seu contrato renovado com o clube. Ainda acrescentou que o atleta já tem um acerto com o Vitória para jogar a Série A de 2024. Ou seja, não consegui confirmar realmente isso aqui, tá? Do Davi Luiz, tudo mais, se ele vai pro Vitória ou não, porque o contrato dele, igual o cara que falou, lá no central do Vitória, créditos aí pro camarada, no caso, falou que assim, tudo bem, poderia ter essa possibilidade de acertar com o Vitória se subir para a Série A, mas até agora não tem nenhum pré-contrato nesse quesito, tá? De forma oficial. Mas, de qualquer forma, vários portais também repercutiram nessa possível volta ao Leão em 2024, que é algo que faz sim sentido, até nas capas dos vídeos, né, do clube empresa do Vitória, eu sempre coloco o Davi Luiz na capa para chamar a atenção, e muita gente fala, nossa, ele seria impossível e tudo mais, esse canal é muito mentiroso. Já tô acostumado a ouvir isso, ossos do ofício, né, mas faz parte. E o Davi Luiz com 36 anos não seria essa coisa tão difícil assim de se imaginar. Por quê? Porque ele é revelado pelo clube, né, ele surge aí no Vitória. Ele passa pelo São Paulo em 1999 até 2002. Pelo São Paulo, então, as categorias de base, e chega para o Vitória a partir de 2002 pelo time sub-17 e sai depois ali de ótimas campanhas, principalmente em 2006 pelo Vitória, onde foram 53 partidas e 2 gols marcados. Depois disso, ele é negociado com o Benfica, lá de Portugal, onde fica de 2007 no Benfica até mais ou menos 2010. Pelo Benfica foi muito bem nesse período, jogando boas Champions Leagues e tudo mais. Foi para o Chelsea, onde conquistou a Champions League também, de 2010 a 2014. Depois fica mais 3 anos no PSG, 2 anos e meio para falar a verdade. Volta para o Chelsea, conquista uma Champions League, vai para o Arsenal, onde estava até 2021, quando foi para o Flamengo. Então, um cara muito vitorioso. Disputou aí também 2 Copas do Mundo, né, em 2010 e também na temporada de 2014, que ficou queimado pelo 7-1, mas obviamente é um dos jogadores, na minha opinião, mais conhecidos do futebol brasileiro. Acho que, cara, tirando o Neymar ali, ó, se você for colocar por conta do cabelo, né, tudo mais, você olha ali, já bate o olho e fala, pô, esse aqui é o Davi Luiz. Então é algo que facilita bastante e essa presença dele é muito forte, cara. Acho que se você colocar ali, ó, o Neymar, que atualmente ainda joga, né, o Neymar, o Marcelo, o Daniel Alves e o Davi Luiz. Tipo assim, já vem na cara, né, de jogadores, ainda mais pra uma geração mais antiga e tudo mais. Você pode perguntar pro seu avô, por exemplo, mostrar o Davi Luiz, certamente ele vai conhecer. É um cara que é muito famoso, até nas redes sociais dele aqui, ó. Se você for pesquisar, acho que ele tem 40 milhões de seguidores, 30, cara, nem lembro agora, 24 milhões de seguidores, é muita coisa isso, muita coisa mesmo. Então, se ele fosse contratado só pela questão do marketing e da imagem dele, já seria um ponto que eu era muito a favor. E a questão de bola dele não é ruim, tá? O Flamengo não quer renovar, por quê? Ainda não acionou essa cláusula, mesmo com esse contrato, possivelmente por alguma questão de salário e tudo mais, e porque o Flamengo tá numa draga danada, né? Muitos problemas internos, e eu não ficaria surpreso se tivesse uma limpa no elenco. Nesse ano pelo Flamengo, 26 partidas, 1 gol e uma assistência. Ano passado, 47 jogos e 2021, 10 partidas. Zagueiro e destro que atua tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Nessa atual temporada está indo bem na Série A. Ele ano passado jogou só 19 partidas. Nesse ano tem colocado um pouco mais à disposição. 12 partidas, 9 começando como titular e 1 gol marcado na Série A. Dá pra ver que a nota média dele pelo SofaScore, 7.10, e o mapa de movimentação dele lá pelo site, que dá pra ver que ele atua muito mais como zagueiro pelo lado esquerdo. É um cara que, sinceramente, se chegasse, seria um grande reforço e de olho para uma Série A do ano que vem. A questão é, quanto que ele vai receber? O Vitória é um clube que, voltando para a Série A, vai ter uma receita forte novamente. Nesse ano, com a casa um pouco mais ajeitada e principalmente com a participação dos sócios torcedores, o Vitória já foi capaz de trazer reforços muito mais de peso do que eu imaginava. E pro ano que vem, não ficaria surpreso se oferecesse um bom valor de contrato para o Davi Luiz. A grande questão é, ele tem espaço em vários times do futebol brasileiro e também do futebol europeu. Não acho que ele voltaria para um Arsenal, para um Chelsea, para um time do primeiro escalão, mas com certeza ele para um clube mediano, no meio da tabela ali do campeonato italiano e tudo mais, poderia sim ser uma alternativa. Enfim, mas eu acho que ele voltar para o Vitória seria algo bem interessante. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Aceitaria o Davi Luiz de volta? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, eu quero falar também, antes de dar uma sequência, tem um recado aqui, ó, da VBet, casa de apostas esportivas, que te dá 125% de bônus no valor do seu primeiro depósito para você começar a apostar nos próximos compromissos do Vitória, né, que vai estar na Série B
já disponíveis para você apostar aí no decorrer da semana, tanto em jogos da Série A, da Série B, Copa do Brasil, futebol europeu. O link da VBET que te dá esse bônus, né, de 125%, você vai ter dobrado o seu saldo no valor do seu primeiro depósito, válido até R$600, tá? Então vou deixar o link que está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero começar falando sobre o Giovanni Augusto, onde as matérias mais recentes que eu deixei aqui, ó, créditos para o portal Central do Vitória, faz um excelente trabalho lá no Twitter, onde o Nuno Krause trouxe a informação de que confirmou uma fratura na costela do Giovanni Augusto e projeta até 6 semanas de recuperação. É muita coisa, tá? É 1 mês e meio, basicamente. Isso para uma Série B, cara, vai ter tantos jogos nesse período. Podemos colocar, então, até o início do mês de outubro, vai? Ou final do mês de setembro. Ou seja, se você for ver, né, vai perder alguns jogos importantes na Série B. Então, agora nesse mês de agosto, ele voltaria, então, a partir do dia 6, vamos supor, contra o Criciúma, fora de casa, iria perder então 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas, 6 a 7 jogos, se for realmente esse cenário de 6 semanas. Os próximos compromissos contra o Botafogo de São Paulo, acho que esse vídeo vai sair depois. Aí tem o Atlético Goianiense, Mirassol, CRB, Avaí, Ituano, Tombense. Voltaria ou contra o Tombense ou no próximo, né, dia 6, contra o Criciúma. Então, realmente já voltaria faltando mais 6 rodadas só para o término da Série B. E o Giovanni Augusto não vinha de uma fase, nossa, absurda e tudo mais, o craque do time. Não, o meio campista de 33 anos, confirmei aqui, 33. Nessa atual temporada tinha 13 partidas, 1 gol e 1 assistência apenas. Tudo bem, ele chega para fazer esse papel na Série B. Nos últimos jogos até que jogou bem antes dessa lesão e estava por último no Guarani, onde jogou a Série B do ano passado e o início do Campeonato Paulista desse ano. Teve bons números, somando tudo, foram 51 partidas, 8 gols e 7 assistências. É um cara diferenciado, mas que vai ficar um tempo fora por problemas de lesão. Outro aqui é o Diego Torres, que chegou para fazer essa função também no início da temporada, antes da chegada do Giovanni Augusto, né? O Diego Torres com idade parecida, atualmente o argentino foi para o Amazonas, onde já tem 2 partidas na Série C, até que foi contratado no início do ano e pelo Vitória teve então 23 atuações com 4 gols marcados e 3 assistências. Números bem abaixo do que a torcida projetava e o argentino tinha um salário elevado para a disputa da Série B, então até por isso chegou um acordo, né, para ele sair. Saiu, além do Trellis, também o Diego Torres, os 2 estrangeiros aí da equipe. Ano passado ele já não tinha feito uma Série B sensacional pelo Novo Horizontino, onde foram 27 jogos, 3 gols marcados e 4 assistências, bem diferente daqueles números, né, pelo CRB na temporada de 2021, onde ele marcou 12 gols, 10 assistências em 55 jogos. Então, os 2 meio-campistas, que um foi contratado no início do ano para ser o camisa 10 e o outro camisa 10, o Giovanni Augusto, para o início da Série B, não decolaram até aqui, não assumindo essa função e estão jogando muita bola. Não, o Vitória não tem nenhuma opção tão ofensiva quanto esses 2 que tem jogado, né, com frequência na temporada. E aí que entra esse caso do Juan Casares, que, lembrando, não foi procurado, tá? É uma sugestão minha aqui falando sobre o jogador, que será que eu realmente acho que seria uma alternativa excelente? Quero comentar aqui com vocês. Bom, quero falar agora sobre o Vitor Luiz, jogador que foi procurado pelo Vitória tem um pouco mais de 1 mês e meio, né, quando a janela de transferências da Série B ainda estava aberta. E assim, o lateral de 30 anos de idade, lateral esquerdo, segue então livre com vínculo com Curitiba, porém pode ficar livre no mercado a partir do próximo ano. Por quê? Porque ele tem contrato que está se encerrando no dia 31 de dezembro de 2023, ou seja, agora, em agosto, em diante, desde julho, né, para falar a verdade, ele já pode assinar um pré-contrato e se mudar de graça para 2024 para qualquer outra equipe, né, que ele chegue a um acordo. E o atleta que o último jogo dele foi no último dia 13 de agosto, que ele foi titular contra o Corinthians numa derrota fora de casa por 3-1. O Curitiba fez um bom jogo, acabou levando a virada nesse duelo e enfrentou também o Flamengo no final de semana. Ele nem sequer foi relacionado, mas assim, de qualquer forma, nos últimos jogos aí ele entrou em campo, se você for pegar os últimos 8, ele entrou em campo em 3 deles, uma apenas como titular e 2 entrando ali 20, 25 minutos para terminar o jogo. Esse que ele foi titular foi uma exceção, porque a última partida que eu vi aqui, ó, que ele foi titular, foi antes do mês de maio, tá? Então foi ali em abril, só para você ter uma ideia. Então é um lateral que está completamente escanteado na equipe do Curitiba, não deve ter o seu vínculo renovado para o ano que vem. Fora que o Curitiba é um dos fortes candidatos a ser rebaixado, né, para a Série B do próximo ano, e o Vitor Luiz não deve ter um salário baixo, até porque ele chega para ter uma expectativa boa de ser o titular, que não foi o que aconteceu, principalmente no Campeonato Brasileiro, né? Porque ele começa bem o Campeonato Estadual, tanto que no ano ele já soma 28 jogos
com 2 gols marcados, mas realmente no Brasileirão não tem conseguido, né, entregar muito pela equipe do Coxa até aqui. Foi procurado pelo Vitória para essa função de lateral esquerdo, acabou que o Zeca, como voltou de contusão na mesma hora, até que pelas negativas que teve no mercado, o Vitória meio que deixou de lado esse nome. Porém, para ano que vem, sinceramente, ficaria de olho, ainda mais porque não deve ter essa renovação de contrato com o Curitiba e não é um jogador que, pelo momento que vive, iria pedir um salário tão alto assim. Vale lembrar também que no ano passado ele estava pelo Ceará, onde foi rebaixado para a Série B, então não está com um histórico muito bom aí nos últimos 2 clubes, onde foram no ano 45 jogos e 4 gols. Da mesma forma, começa o Campeonato Estadual, Copa do Nordeste como titular, mas deu ali na Série A mesmo, ele foi muito mais reserva do que o titular da posição. Atleta com passagens pelo Palmeiras durante muitos anos, pelo próprio Botafogo, que foi bem em 2017, o último ano dele pelo Palmeiras em 2021, entrou em campo 32 vezes, marcou 1 gol e 2 assistências. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Vitor Luiz, dos números, né, do lateral esquerdo até aqui na temporada, e se seria ou não uma alternativa para o clube no ano que vem? Igual eu falei, tem que esperar primeiramente para ver, né, como que vai ficar em relação ao acesso antes de assinar um pré-contrato com o jogador, até porque ainda não tem a garantia, né, de que vai conseguir o acesso para a Série A. Nesse momento o Vitória então atualmente está na liderança da Série B com 47 pontos conquistados, seguindo por 45 o Sport e 42 Novo Horizontino, Vila Nova e o quinto, o Criciúma, com 41, 6 pontos então de vantagem, já vai distanciando um pouco mais, que isso sem dúvidas é importantíssimo para conseguir o acesso. E